O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de nos reunirmos neste domingo em torno deste altar para celebrarmos já o 4º domingo do Advento. E o grito que a liturgia neste domingo, o grito que vai ressoar nos nossos corações, nas nossas entranhas, nas nossas mentes e naquele projeto que nós fazemos de celebrar bem o Natal do Senhor, é o trecho da profecia de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Deus está conosco. Veja, meus irmãos, nós estamos às portas do Natal do Senhor. Nós estamos às portas do Santo Natal. Na feliz expectativa, nós vamos contemplar na liturgia de hoje o que a igreja diz. Veja, o Verbo eterno do Pai, o Verbo infinito, o Filho imenso, aquele que existia desde toda a eternidade, antes do século, aquele para qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada foi criado. O Verbo do Pai fez-se homem. O Verbo do Pai fez-se criatura, fez-se pequeno, para habitar no nosso meio. Ele veio tocar na nossa pequenez, ele veio tocar na nossa humanidade, ele veio em direção das nossas fraquezas para elevar-nos a Deus. Os padres da igreja nos ensinam que Deus se fez homem para que o homem pudesse se fazer Deus. É a divinização do homem. Ele veio nos elevar, ele veio nos colocar muito além das nossas expectativas, das nossas frustrações. Por isso que esta profecia da primeira leitura precisa ser o grito dentro de nós. Por que eu digo isso? Porque, meus irmãos, a profecia da primeira leitura, ela foi pronunciada em um momento particularmente muito difícil do povo de Israel. Ali estava acontecendo uma disputa
entre o reino de Judá. Aquela disputa fazia com que o descendente de Davi pudesse ter os seus dias contados. E o povo estava vendo o seu rei Acaz se juntar com o Egito, que não tinha nenhuma descendência religiosa, que não fazia parte da profecia, não fazia parte da promessa, e ele queria seguranças humanas. Veja, mesmo que particularmente a situação que você viva seja difícil, mesmo no meio das minhas dificuldades, mesmo no meio das suas dificuldades, mesmo diante das situações que você tem vivido, Deus se manifesta e nos visita de forma clara, concreta. A iniciativa é dele, independente daquilo que você tem vivido, independente se as situações da nossa vida são contrárias àquela nossa esperança que nos sustenta. Nosso Senhor não nos desampara. A primeira certeza que nós precisamos sair daqui desse santuário é dizer que no meio dos meus caos, no meio das minhas dificuldades, a iniciativa é de Deus e Ele vem ao meu encontro. Ele vem cumprir a promessa. Por isso, voltemos o nosso olhar ao presépio. Voltemos o nosso olhar, voltemos o nosso coração para a casa de Nazaré, para a vida da pobre menina prometida em casamento e para o jovem carpinteiro que acreditou mesmo sem compreender. Meus irmãos, para que o plano da salvação pudesse acontecer, foi necessário, veja bem, foi necessário que Maria e José, sem entender muito o que estava acontecendo diante do mistério, dessem um sim generoso para Deus, confiando que os seus planos humanos não eram melhores do que os planos de Deus, confiando de que Deus tem sempre o melhor. E a pergunta que a liturgia hoje, diante desta narrativa da origem de Jesus, precisa fazer para nós é: quanto tempo você tem gastado na sensibilidade de tocar no que Deus te pede? Veja, meus irmãos, muitas vezes nós não cumprimos o que Deus quer de nós, não porque Deus não fale. E como nós aprendemos com o nosso pai fundador, o Padre Jonas, Deus nos fala por meio dos fatos, dos acontecimentos. Ele está constantemente falando. Mas veja, para a Virgem Maria já foi difícil, porque ela ficou pasmada diante da saudação do anjo, mas ela tinha a sensibilidade de deixar que Deus falasse. Hoje, voltando o nosso olhar para José, nenhum anjo apareceu para ele. O anjo apareceu para José em sonho e disse para José: não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, não tenhas medo diante do mistério que você não compreende. E José não compreendeu. Quando ele acordou, ele fez tudo o que ele tinha escutado. Por quê? Porque o seu coração estava sensível. O seu coração estava sensível a ouvir a Deus. A pergunta que a liturgia precisa fazer para nós é: você tem deixado Deus falar com você? Ou você é o Senhor da sua vida? Ou as coisas acontecem apenas do seu jeito? Você tem a sensibilidade de deixar Deus falar com você ao ponto de até destruir o seu projeto humano? Se preciso for, Ele pode destruir. Veja, o sonho do jovem carpinteiro era apenas ser um pai de família, talvez com numerosos filhos, sustentar os seus filhos a partir da sua carpintaria. Mas Deus quis muito além. E Deus deu para aquele homem os dois principais tesouros do seu coração. Deus deu a capacidade daquele homem de cuidar dos bens mais preciosos, a Santíssima Virgem Maria e o seu filho Jesus, a partir de um coração sensível. Você tem se colocado à disposição de Deus?
Você tem perguntado se isso que você tem feito para a sua casa, para a educação de seus filhos, para aquele seu trabalho, para as realidades concretas, para os seus projetos pessoais, você tem perguntado se é vontade de Deus ou não? Você tem se colocado sensível a isso? Ou você só vem à missa para cumprir tabela? E aqui tem fechado o seu coração. E aqui você tem endurecido o seu ouvido e não tem escutado a Deus. José acreditou, mesmo sem compreender. Veja, o amor, ele veio nos visitar mesmo no meio da nossa fraqueza, mesmo no meio das nossas oscilações, e José também teve. Mesmo que nos falte a coragem de acreditar, Deus continua querendo contar conosco nas proporções diferentes, da mesma forma como que Deus quis contar com José. Deus quer contar com você, homem, com a sua casa. Por isso, não tenha medo das suas oscilações, não tenha medo das suas inconstâncias, não tenha medo de seguir mesmo sem acreditar em tudo, ou melhor, mesmo sem compreender tudo, porque nosso Senhor não há de nos faltar. José, diante da misteriosa maternidade de Maria, é claro, ele fica profundamente perplexo. Ele pensa em despedi-la secretamente, mas o anjo assegura que a obra é do Senhor e não dele. José, como diz as Sagradas Escrituras, um homem justo que vive da fé, ele obedece, ele assumindo com simplicidade a missão extremamente árdua de cuidar dos dois tesouros de Deus. Na simplicidade, ele assume a missão de ser esposo da Virgem Maria. Por isso, meu irmão, assim desabrocha a vida da salvação. Hoje, nas portas do Natal, é necessário perguntar se você está deixando Deus ser Deus na sua vida. Nós só seremos capazes de cantar "O Noite Feliz", e só será verdadeiramente feliz se por primeiro nós deixarmos que Deus haja nas profundezas do nosso coração, na sensibilidade, mesmo que não seja do meu jeito, mesmo que não seja do jeito que eu quero, eu me submeto, porque o que Deus quer é muito melhor do que eu quero. O sonho dele é muito melhor do que o meu. O projeto dele é muito melhor do que o meu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos de José. Deus deu a José, volto a dizer, os dois principais tesouros a partir de um coração sensível. Não perca a sensibilidade pelo sagrado. Não acostume o seu coração à missa, porque senão Deus irá gritar com você e você não será capaz de escutar. Que neste Natal nosso coração volte a pulsar como que um grito de amor a Jesus, dizendo: eu quero o que Deus quer. Que o pulsar do nosso coração seja: eu quero o que Deus quer. Eu quero o que Deus quer. Porque o que Deus quer é muito melhor do que o que eu quero. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.